Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexão Mara, gente que fala com gente. Eu venho aqui falando da campanha Escolha a Calma, meu nome é Álvaro de Oliveira, e esse mês eu vou falar de um tema assim que é muito profundo. É um dos 12 valores da campanha, que talvez assim, aquele que seja mais desafiador, ou um dos mais desafiadores. Eu vou falar sobre o perdão. Essa palavrinha tão pequena, com apenas 6 letras, mas que traz assim um grau de profundidade tão grande. O perdoar não significa que você tem que concordar com o ato errado. O perdoar significa você ficar livre de um peso que você não merece carregar. Faz sentido isso para você? A gente não consegue apagar um registro que tenha ocorrido na vida da gente. Os nossos 5 sentidos captam coisas o tempo todo, diretamente ou indiretamente, de forma talvez até subliminar. E tudo que a gente capta fica registrado. Que dirá um ato de mais gravidade, um ato mais significativo. Esse nosso disco rígido, ele vai ter isso registrado para sempre. Mas a gente pode tratar ele de uma maneira diferente. A gente pode ressignificar isso. É como se você tivesse uma ferida, você machucasse, tivesse uma ferida, você trata dela, cuida dela, e ela acaba virando uma cicatriz. E aí aquela cicatriz, você não sente mais dor, né? Tá ali, ela cicatrizou, mas ela tá a marca, e ela traz a lembrança. E quando você ressignifica isso, você tira aquela emoção, e ela vira apenas a lembrança, que pode vir em algum momento, mas ela não traz aquela emoção de quando aconteceu. Então é um pouco disso que eu quero estar falando, de como que a gente pode trabalhar, né? Algo que a gente sinta, que a gente tenha que perdoar, já que a gente não consegue apagar, né? Já que a gente não consegue resetar, né, do nosso disco rígido, ela vai estar ali registrada, mas a gente olhar ela com outro olhar, né? Um erro cometido não pode transformar a vida numa vida de erros. Talvez seja uma coisa pontual que aconteceu e que a gente precisa, de alguma maneira, lidar com isso, né? E quem é o primeiro beneficiado quando você perdoa? É você mesmo. Somos nós. O primeiro que se beneficia, porque muitas vezes o outro, ele nem sabe que te prejudicou, né? O outro, ele nem sabe que ele precisa perdoar, né? É claro que tem coisas muito mais profundas que realmente a gente vai precisar de talvez de mais recursos, de profissionais que possam nos ajudar a dar sustentação para que a gente supere isso. Mas existe também aquele perdão mais sutil, aquele do dia a dia, de como a gente lida, né, com esse tipo de cenas que muitas vezes acontecem e acabam, de alguma maneira, às vezes sendo corriqueiras, né? Como que a gente não carrega isso 2, 3 ou muitas vezes, né? Você se imagina numa caminhada em que você vai com uma sacola super pesada, que você vai com um sapato desconfortável, uma roupa apertada, você está sem boné, uma tarde de muito calor, você não tem uma água e você tem que caminhar por vários quilômetros. Agora imagine uma cena diferente, onde você está com uma roupa confortável, com boné de acordo, um tênis apropriado, você está com uma mochila extremamente leve, levando extremamente necessário, uma água fresca, e de repente até uma boa companhia. Então seria mais ou menos essa analogia de como a gente quer carregar isso. Se a gente quer carregar com peso, ou se a gente quer se libertar, né, de algo que tenha nos ocorrido e que a gente de alguma maneira precisa tá resolvendo e tá transmutando, né? Quando uma flecha, você é acertado por uma flecha e ela entra, ela causa uma dor muito forte. Mas quando você tira a flecha, normalmente a dor é muito maior. E às vezes a gente precisa passar por esse processo, né, de como se fosse estar tirando a flecha, passar por esse processo de dor para poder, né, transmutar, para poder ir adiante, né, para não ter que estar carregando a flecha. E
como eu falei agora há pouco, né, que com o tempo ela vira uma cicatriz, não fica aquela ferida aberta. Perdão, ele não é uma fraqueza, ele requer muita força, muita coragem, né? Ele não é rápido, ele pode levar algum tempo para que ele aconteça, que esse ciclo se feche, mas com certeza quando a gente consegue formar esse ciclo, ele é muito libertador. Então a gente tem que buscar os recursos necessários para que ele aconteça, né? Então pense assim, uma coisa que pode ajudar é você fazer uma lista, né? Pensa nas coisas que você tem que desistir ou abrir mão para poder perdoar. Então, por exemplo, o direito de se vingar. Não, eu tenho que me vingar dessa pessoa, né? Ou eu preciso receber um pedido de desculpa. É uma outra coisa que você pode colocar nessa lista. Abrir mão da expectativa da outra pessoa de que ela vai tomar alguma atitude, né? Que ela compreenda a dor que ela te causou, porque muitas vezes ela nem sabe que causou essa dor. Então, a gente pode criar uma lista de coisas que a gente tem que abrir mão. Isso vai ajudando a nos libertar, né? Ajudando assim a gente a entrar num outro estado para poder superar, né? Algo que é muito desafiador. E pode ser menos ou mais, e depende muito da nossa atitude interna, né? A gente pode escolher o caminho da vingança ou o caminho do perdão. No caminho da vingança, nós vamos rejeitar a dor e o sofrimento, né? Acreditando que ferindo a pessoa que nos feriu, a dor vai passar. E isso não acontece. Isso não é esse o melhor caminho. Quando a gente escolhe o caminho do perdão, a gente começa aceitando que aquilo já aconteceu, né? E a partir daí a gente começa a trilhar um caminho em direção à liberdade. Para fechar aqui a minha fala, eu queria trazer duas indicações para vocês. A primeira é de um livro que um amigo muito querido, Pedro, que num retiro que nós fomos dar do Escolha Calma, um retiro prolongado, né, de um fim de semana prolongado, falando de amor e perdão, eu falei, puxa, eu tenho que pesquisar tanto, e ele me indicou um livro, me deu de presente, inclusive, eu tenho a dedicatória dele aqui nesse livro, né? O livro chama O Livro do Perdão. É esse livro aqui. Esse livro foi escrito por Desmond Tutu e eu não sei se eu vou pronunciar direito, M. Paul Tutu, tá aqui o nome deles. Desmond Tutu foi Prêmio Nobel da Paz, por coincidência, inclusive eles moravam, ele e Nelson Mandela, na mesma rua, a única rua do mundo que tem 2 prêmios Nobéis da Paz, né? Então esse livro tem uma profundidade muito grande, e se você tem uma questão muito profunda com o perdão, eu te aconselho a ler esse livro. E eu queria indicar também um filme, é uma comédia romântica super gostosa, O Amor Acontece, com Jennifer Aniston. E tem um outro ator conhecido que agora eu não lembro o nome, e esse filme ele traz de uma maneira leve como você traz o auto-perdão, aquele perdão que você tem que se atestar para você mesmo. Então fica a dica aí dessa leitura, fica a dica desse livro, e eu espero que nesse mês de julho você consiga trabalhar esse tema, e se for o caso, procure um profissional, se for algo muito profundo, busque ajuda, mas se liberte, perdoe, se perdoe, perdoe quem precisar ser perdoado, porque você vai ser o primeiro e grande beneficiado com isso. Um beijo carinhoso, fiquem em paz, espero vocês no próximo mês. Valeu!